Olá, eu sou Marcela Reis, instrutora do curso de fotografia do projeto Além Fronteiras da Associação Dom Bosco. Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o Picture Style, ou estilo de imagem. O Picture Style é uma configuração da câmera que determina como a imagem vai ser processada. Existem na câmera vários presets ou pré-configurações que a gente pode colocar na hora da nossa fotografia. Esses presets, eles só funcionam se a gente fotografar em JPEG. Em RAW, a gente pode mudar tudo com um clique na hora da edição de imagem. Mas ainda assim, é legal a gente colocar para a gente ter uma noção de como a nossa imagem vai ficar ou como a gente quer que ela fique. Ele basicamente vai mexer com saturação, nitidez, cor, brilho, todas essas questõezinhas que a gente vai ver na imagem. A gente também tem algumas configurações que a gente pode mexer manualmente. Então a gente pode colocar menos saturação ou mais saturação. O ideal é que a gente sempre fotografe o filme com cores neutras, cores mais próximas do neutro, porque quando a gente for fazer a pós-produção, a gente decide como é que vai ficar essa cor na hora da pós-produção. Se a gente quer ela mais vívida, se a gente quer ela mais saturada, com mais cor, menos cor, uma cor mais indo pro outono, que é mais alaranjado, enfim, tudo isso a gente pode definir na hora da pós-produção. Geralmente as DSLRs elas vêm com aqueles presets que eu falei, e eles são o Standard, deixa eu dar uma olhada aqui. Esses presets são Standard, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático e 3 presets que a gente pode configurar manualmente. Vocês vão ver a imagem aqui de cada um desses. Eu vou fazer uma prática agora. Cada um desses estilos apresenta alguma diferença. Uns reavivam mais o tom de pele, outros valorizam mais as sombras, o contraste, a saturação. Mas o que dá o toque final mesmo é aqueles 3 presets que eu falei que a gente pode configurar para dizer como a gente vai querer nossa imagem no final. Bom, então como é que a gente escolhe entre esses presets? A escolha varia de acordo com o objetivo do fotógrafo, como tudo na fotografia. Então, se eu quero uma imagem que esteja mais tratada, uma imagem que esteja com menos coloração, para eu fazer uma pós-produção depois, ou eu já entregar assim que eu tirar a foto, que ela já vai estar mais pronta. E aí a gente vai variar entre 2 tipos, o tratado e o flat. Os tratados são a maioria dos filtros, porque eles já entregam uma saturação já pronta, já entregam uma nitidez adequada para aquele estilo. Enfim, tudo isso já vem pré-configurado. Mas a gente pode ainda assim mexer nessas configurações, nesses presets, para diminuir ou aumentar cada um desses quesitos: a coloração, a nitidez, o contraste, a saturação, a colorimetria, enfim. Bom, também os presets da câmera podem ainda contribuir com uma luz muito dura, uma luz que vem tão forte que fica aquele branco assim em algumas partes do rosto. E aí acaba estragando a sua imagem, não fica legal. Então a gente também pode, uma outra coisa interessante, é baixar Picture Styles na internet. Existe um chamado CineStyle, que é muito utilizado por filmmakers para fazer os vídeos, e aí eles depois dão um toque deles, dão a personalidade de cada filmmaker. Cada filmmaker pode ter uma personalidade de colorização da imagem, do seu vídeo, da sua produção. Os tratados, como eu havia dito, eles são aqueles que já estão quase prontos. Você tira a foto e você já tem todas as configurações ali de saturação, colorimetria, é uma palavra bem difícil de falar. Enfim, e mesmo que a gente vá mexer nisso numa pós-produção, a gente vai ter problema porque as imagens vão ficar ainda assim com aquele tom de saturação que já foi utilizado nos presets, no preset que você utilizou, que é tratado.
O flat, como eu também havia dito, é a opção mais favorita dos filmmakers, né? Então, a gente pode citar o Cine Style, não sei se o Cine Style é do flat, mas não, corta tudo isso. O flat, como eu havia dito, ele é muito utilizado pelos filmmakers e eles são mais neutros, as cores ficam mais neutras, os contrastes ficam mais neutros, para que na pós-produção a pessoa, né, o fotógrafo ou o videomaker, o filmmaker que vai fazer aquela colorização, faça do seu jeito, da sua personalidade. Sim, então, você pode ter algum tipo de problema depois também na hora de editar essa imagem, esse vídeo, porque vai demorar um pouquinho mais, vai ser mais trabalhoso. Agora a gente vai falar sobre os presets da câmera. O primeiro deles é o Standard e ele tem cores super naturais, exceto pelos vermelhos, que ficam mais saturados e a pele não fica muito natural, fica mais saturada, né? Agora a gente vai falar sobre alguns presets da câmera que a gente pode utilizar. O primeiro deles é o Standard e ele geralmente tem cores muito suaves, cores bem naturais, exceto por tons de pele que podem ficar mais avermelhados e vermelhos que podem ficar mais saturados. Vocês vão ver uma foto minha agora com o modo Standard tirado em JPEG. O segundo é o modo retrato e ele deixa a pele com um tom mais magenta, seria mais rosado. Vocês vão ver uma imagem agora. E ele deixa a pele mais rosada, como eu havia dito. No neutro, não há cores que se destacam nesse perfil. Ele é basicamente neutro, então as cores não são muito precisas, não são as cores reais do ambiente. É ideal para a gente quando quer fazer a pós-produção, quando a gente quer fazer na edição a correção de coloração, etc. Vocês vão ver a imagem tirada com o modo perfil neutro. O fiel, ele é muito parecido com o tom neutro, mas ele tem um tom mais rosado. Vocês vão ver uma imagem agora de como que ele fica. E existe ainda os três últimos que a gente pode configurar manualmente, aumentando a saturação, diminuindo a saturação, definindo com os nossos próprios gostos como vai ficar a coloração, nitidez, contraste e todos os outros quesitos da imagem. Então, cada estilo de imagem tem suas configurações recomendadas. Por exemplo, se eu quiser mudar a tonalidade de uma imagem que de repente está muito magenta, eu vou trazer ela mais para o verde, que é o inverso de magenta. E aí eu vou fazer um balanceamento de cores, de tonalidades de cor, para que essa imagem não fique nem muito rosada, nem muito esverdeada, e chegue na tonalidade correta. Bom, vocês verão uma comparação agora de todas as imagens, como é que fica em cada estilo. Lembrando, vocês ainda podem baixar alguns tipos de Picture Style pela internet, pelo software da Canon, e outros que as pessoas mesmas produzem e disponibilizam na internet. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem em casa e até uma próxima.